Olá, Nexus! Sejam uma vez mais bem-vindos ao canal e sejam uma vez mais bem-vindos aos Sussurros do Tarô. Tarô que vem trazer previsões para a semana. E a nossa semana da vez é de 4 a 8 de maio. Uma vez mais, quero lembrar e salientar que estas previsões elas não estão direcionadas a grupos ou pessoas específicas, mas sim para as principais confluências da semana. Mas isto não quer dizer que você não vai deixar de ter uma resposta. Como eu sempre oriento, separe um tempo, separe um instante de silêncio em sua casa. Se sentir à vontade, acenda um incenso, acenda uma vela, coloque um mantra e reserve um instante longe da correria do dia a dia. Certamente você vai receber uma mensagem. Porque existem mensagens que elas são sutis. E existem mensagens que a gente não entende só porque não estávamos na condição de absorvê-la. Uma vez mais eu quero lembrá-los, curta, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva em nossas redes sociais, em nossos canais de comunicação, temos o grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, que possamos partir para as previsões da semana. E para a nossa segunda-feira, nós temos o Valete de Paus. Para um começo de semana, é muito bom. Valete de Paus vai te dar energia renovada. Vai te dar gás, vai te dar vontade, vai trabalhar com seu fogo interno, aquilo que te alimenta, aquilo que te traz movimento, que te traz prazer. Valete de Paus é uma carta muito útil para aqueles que têm seus planejamentos e para aqueles que querem começar um projeto já no gás, no pique. É um bom dia com certeza. Fique apenas um pouco atento com a ansiedade e tente viver os processos uma etapa por vez. Valete de Paus também é uma carta que fala que às vezes a sua impulsividade, sua imaturidade em certos assuntos pode te conduzir a escolhas impulsivas e impensadas, o que faz com que você meta os pés pelas mãos. Então, se você tiver que escolher algo antes de escolher, verifica se você não está sendo conduzido, se você não está sendo induzido pelo fogo do momento, sem que você tenha informações o bastante para isto. Combinado? Para terça-feira, nós temos 3 de Paus. Interessante. Considerando que a carta anterior também é uma carta do naipe de Paus. 3 de Paus é uma carta que meio que vai te ajudar nesse processo de amadurecimento, nesse processo de entender as coisas à sua volta e utilizar melhor e utilizar de forma mais específica, mais precisa esse gás inicial. Ela é uma carta que vai sim te dar a condição até de identificar os possíveis parceiros, as possíveis combinações entre você e as pessoas, entre você e o meio em que você está inserido, para que você possa tirar o melhor proveito das situações e das capacidades das pessoas. Não conte
apenas com a sua própria capacidade. Saiba também delegar funções. Você não precisa abraçar o mundo e nem exigir que outros sigam no seu ritmo. Saiba entender o que é o seu ritmo, o que é o ritmo alheio, para que você não atropele essas etapas e não fique no meio do caminho e nem tenha seus projetos roubados por outros que tenham um pouquinho mais de paciência, que sabem lidar melhor com a ansiedade e que têm mais frieza para realizar os passos a passos necessários. Para quarta-feira, nós temos o 10 de copas. Meus amores, 10 de copas é uma das cartas limiares. É uma das cartas que marca o fim de um período e que começa outro. É interessante avaliar que neste momento saímos desta configuração do naipe de paus. Essa coisa do fogo interno, essa coisa do impulso inicial, do gás, do fazer, do acontecer, do desbravar, do abrir caminhos e o encontrar aquilo que alimenta, aquilo que faz você se levantar da sua cama. Agora entramos em um momento em que os sentimentos, eles encontram um ponto crucial, um ponto de transição. Saímos do gás e entramos então num momento em que os seus sentimentos podem encontrar equilíbrio e você desta forma vai ter situações posteriores mais favoráveis, situações que vão estar mais equilibradas entre aquilo que é um fogo de palha e aquilo que você vai reconhecer no longo prazo. Estejam atentos, porque 10 de copas é uma carta que com toda certeza contempla não apenas o seu próprio desejo individual, não apenas a sua realização individual, mas também contempla a realização coletiva. Especialmente quando estamos falando do nosso círculo mais íntimo, mais próximo, a família, os amigos. Então é necessário que você possa lidar com isso de forma sadia. Se você conseguir aprender, dosar as virtudes desse ímpeto, se você conseguir controlar a ansiedade e delegar e colocar o compasso para a realização das coisas que você busca, sabendo delegar, sabendo identificar as habilidades de cada um, então sim, você vai colher e vai realizar bons frutos, boas coisas de toda esta conjuntura. Assim sendo, fiquem atentos. E fiquem atentos aos laços mais íntimos, família, amores, amigos, colegas de trabalho. 10 de copas coroa o coletivo. Lembrem-se disto. E, uma vez mais peço, não é? Curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve nos canais. Eu tive que dar, meus amores, uma leve atrasada com a jornada dos banhos mágicos, porque a minha colega que estava aqui foi embora, então vagou um quarto. Eu estou organizando a casa para poder entregar uma coisa ainda mais caprichada, agora que eu disponho de espaço. Então, meu muito obrigado e fiquem atentos. Lembrando que também realizo sessões de tarô, sessões oraculares privadas, ok? O link também está na descrição do vídeo. Não apenas sessões de tarô, mas também realizo rituais. Também realizo rituais, os quais eu posso, não é mesmo? Porque sim, eu sou um estudante. Embora eu consiga fazer algumas coisas para mim próprio e consiga estender isso para alguns,
Não significa que eu vou abraçar o mundo. Eu não posso abraçar o mundo porque nem mesmo os que estão mais avançados fazem isto, não é? Mas é óbvio que aquilo que eu puder fazer, farei em favor e para o bem comum. Continuando, para quinta-feira nós temos 4 de copas. Meus amores, 4 de copas é uma carta bastante curiosa, levando em conta que a carta anterior é o 10 de copas. Eu tenho uma situação aqui bem curiosa. É óbvio que na sua empreitada, é óbvio que na sua marcha para conquistar, para adquirir o seu lugar ao sol, você não vai conseguir agradar a todos. É óbvio que algumas situações podem resultar em algumas percas, em alguns vínculos, em alguns laços que podem se partir e podem se quebrar. Amigos, colegas, amores, vêm e vão. E nem sempre é porque houve uma briga, houve uma discussão, algum tipo de desentendimento. Às vezes, eles precisam partir. Às vezes, eles precisam ir. Pessoas mudam. Planos, metas e objetivos mudam. E é necessário que você tenha maturidade para encarar isto. Então não se entristeça quando você se deparar com possíveis percas, com possíveis sacrifícios a serem vividos, a serem tomados. É uma fase. E novos vínculos, novos laços serão feitos. Portanto, sejam gratos à oportunidade de ter convivido com alguns até um certo momento. Seja grato por uma situação que passou. Você não precisa tolerar certas situações, mas não pragueje sobre si mesmo. E para finalizar nossa semana, a carta de sexta-feira, que vem completar o porquê dessa carta estar conversando agora. Amo quando o tarot tem essas conversas consigo mesmo. A carta do diabo. Ui! Meus amores, a carta do diabo nem sempre se trata de algo ruim. O diabo, ele conversa muito mais com nossas paixões, com nossos impulsos, com aquilo que a gente toma por luxúria, por paixão, por ego. Ele conversa muito com o nosso ego. Ele conversa muito com os nossos impulsos mais primitivos. Considerando a carta anterior, o 4 de copas e as possíveis percas que possam acontecer, podemos sim concluir que as percas que você possa vir a viver, elas estão vinculadas, elas estão ligadas ao seu próprio comportamento. É muito comum acontecer em nossas vidas, não é mesmo? As pessoas às vezes se afastam de nós e não sabemos por quê. Avaliamos que a pessoa simplesmente não tem motivo, não tem razão. Mas é difícil olhar para o espelho de nossa própria alma. É difícil admitir quando somos temperamentais, quando estamos sendo injustos, quando nosso ego está atropelando o outro. Então, para sexta-feira, meus amores, fiquem muito atentos ao seu comportamento. Pessoas vêm, pessoas vão, mas se pergunte por que algumas delas estão indo, ou até porque algumas delas evita estar muitas das vezes próximo de você. Evita, por vezes, não compartilhar com você momentos
pensamentos, opiniões, escolhas. Mesmo que aquela pessoa às vezes não esteja correta ou coerente, mas sempre tenha em mente a avaliação de si mesmo antes de lançar sua avaliação sobre o outro. E fique atento, meus amores, porque a presença dessa carta também mostra que possíveis oportunidades podem ser perdidas por causa do ego. Porque você não soube interpretar, ler, compreender, dar o valor, ouvir uma opinião e reconhecer a virtude do outro, aquilo que ele tem de bom para oferecer, dentro de sua própria condição. Nós temos no início da semana 2 cartas de paus. Esse gás, essa pressa, essa gana de fazer a coisa acontecer. Mas no meio da semana, na carta de quarta-feira, nós temos aqui uma transformação, uma mudança neste padrão vibratório. Então, tomem cuidado e estejam conscientes. Comecem a semana bem, mas tenham a certeza, como você vai começar não é como ela vai terminar. Ok? E estejam alertas sobre o ego. Estejam atentos aos sinais. Por que afastam? Por que perco oportunidades? O como está andando o meu comportamento? Fiquem atentos. Bem, meus amores, meus queridos Nexus, este é o Sussurros do Tarô da semana. Eu agradeço a todos que sempre estão aqui, que participam, que comentam nos vídeos, que participam das lives. Uma vez mais eu peço, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. Se deseja ter uma leitura personalizada, privada, o link está na descrição. O link para o grupo de WhatsApp também está na descrição. Não se preocupe, eu não sou louco dos grupos e não fico mandando trocentas mensagens. Na verdade, falo muito pouco no grupo. Eu permito que vocês estejam lá, eu espero que estejam lá, obviamente, para que a gente possa ter um contato mais próximo. Até para que vocês possam também trazer sua opinião. Deixar uma pergunta e também deixar aqui no vídeo, não é? Um comentário, até uma sugestão de algum assunto que queiram. Bem, é isso, meus amores. Meu muito obrigado e fiquem bem. Nos vemos na live. Fiquem atentos no Insta para que vocês possam saber o dia da live. Geralmente é segunda ou terça. Um desses 2 dias sempre cai. Então, até e fiquem bem. Obrigado.